pessoal, é uma alegria muito grande recebê-los aqui nesse momento para um bate-papo. É um evento pensado pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática. O ICEI Talks é um espaço de um bate-papo e no Talks de hoje a gente vai discutir sobre possibilidades de carreira dos licenciados em Física ou Matemática. Nesse sentido, esse momento para a gente, né, do Departamento de Matemática e Estatística e para o Departamento de Física, é muito importante, é de extrema relevância, porque a gente tem aqui como convidados ex-alunos, alunos egressos dos cursos de licenciatura em Matemática e Física, que vão relatar, né, vão fazer um depoimento do seu percurso profissional. Então, esse é um motivo de muita alegria. E, nesse momento, eu queria agradecer a pessoa do professor Lúcio Mauro Pereira, que é diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Agradecer também a professora Joyce da Silva Araújo, que é chefe do Departamento de Física e Química e coordenadora do curso de licenciatura em Física. Ao professor Rony Rachid Nunes, que também é chefe do Departamento de Matemática e Estatística, além de coordenador do curso de Física. E, é claro, agradecer a presença de cada um de vocês, alunos, ex-alunos, professores da educação básica, colegas professores dos cursos, né, de licenciatura em Matemática e Física, por estarem aqui prestigiando esse momento. E eu não poderia deixar de agradecer também de uma forma muito especial a nossa ex-aluna, a professora e pesquisadora Ana Rafaela Correia Ferreira, o nosso ex-aluno e também pesquisador Renan Pires Loreto, por essa oportunidade, pela prontidão em aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Eu quero dizer para vocês que é uma grata oportunidade para cada um de nós, ex-professores aí de vocês, ter essa oportunidade de tê-los aqui num bate-papo, numa conversa, que de alguma forma possa orientar, nortear e incentivar os nossos alunos, né, atuais alunos dos cursos de matemática e física, a percorrerem esses caminhos que vocês já fizeram. Nós vamos dividir esse momento aqui em duas partes. Eu vou mediar a conversa com a Ana Rafaela, eu sou o professor Révero Campos, do Departamento de Matemática e Estatística, e o professor Ricardo Motai vai mediar a conversa com o Renan. Cada um deles vai ter um espaço aí de 20 minutos para uma conversa, e logo em seguida a gente abre um espaço aí para conversa dos participantes. Então, vocês podem utilizar aí o chatzinho para ir colocando as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui agradecendo a Ana Rafaela. Queria dizer, Ana, que é uma alegria muito grande, muito especial, poder te receber aqui nesse momento para você falar aos nossos alunos. A Ana Rafaela, ela foi uma aluna brilhante na graduação, ela tem um currículo que é um currículo muito inspirador, né? Desde a graduação até o doutorado. Ela é pesquisadora, ela é professora no Centro Pedagógico da UFMG, ela tem uma trajetória muito interessante. Então, Ana, me sinto aí muito orgulhoso de tê-la aqui conosco, né? Uma satisfação poder contar aí com a sua presença e a sua prontidão para um bate-papo com os nossos alunos. Então, eu te passo a palavra e sinta-se à vontade para isso, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Révero. Boa noite, gente. Nossa, eu fico até emocionada, assim, é uma alegria para mim, de alguma forma, estar de volta a PUC Minas, né? A universidade que me acolheu para minha formação inicial. Sou muito grata, tenho um carinho enorme pela PUC, né?
Foi graças a esta instituição que eu realmente me tornei, cheguei aonde eu cheguei. Então, eu só tenho a agradecer, Rébrio, né? São muitos anos aí de convivência, te agradecer pela oportunidade. Eu fico muito feliz, assim, né, em estar de volta e poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória e o quanto que a PUC e o curso de licenciatura em matemática foi importante para mim, para a minha formação profissional e para a minha formação pessoal também, né? Então, eu tenho muito orgulho em falar disso, assim, da minha trajetória desde a PUC, né? Vou fazer uma apresentação um pouquinho mais temporal, né, para explicar um pouquinho dessa trajetória e como que essa formação inicial foi importante para a minha trajetória. Eu gosto muito, o Refre falou que eu sou pesquisadora, né? Realmente eu sou muito estudiosa e eu estudo basicamente. Tem alguns autores, vamos dizer assim, que são os meus preferidos, e entre eles, um dos meus maiores ídolos, vamos dizer assim, é o professor Paulo Freire. Então, esse ano que a gente comemora, né, o centenário, né, de Paulo Freire, eu gosto de usar uma frase dele que eu acho que representa bem a minha trajetória. Ele fala no livro Educação e Política assim: ninguém nasce feito. Nós vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que nós fazemos parte. Então, eu acho que essa frase vem um pouco para dizer justamente isso, né? Eu não nasci querendo ser professora, né? Foi justamente nessas diversas instâncias pelas quais eu passei que eu fui me tornando e fui realmente me construindo, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Desde criança eu tinha esse interesse, assim, essa vontade de ser professora, apesar de que na minha família não vem de uma estrutura de ter um ensino superior. Então, assim, eu fui realmente, na verdade, a segunda pessoa da família a ter algum curso superior. Até então, meus familiares não tinham, né, não tiveram essa oportunidade. Então, isso também foi, né, um divisor, assim, vamos dizer que eu abri, né, os caminhos dentro da minha família, né? Mas desde criança eu gostava muito de brincar de escolinha, então de longe era a minha brincadeira preferida, né? Eu ficava lá inventando teatros em que eu era professora com os meus alunos fictícios, tinha o meu quadro negro, o meu giz branco, e ali eu passava horas brincando. Então a escola era o meu espaço de socialização, eu amava ir para a escola, sempre gostei. E tive bons professores e péssimos professores também na minha trajetória aí de educação básica, no ensino fundamental. Fiz um ensino médio muito ruim, infelizmente. Meu ensino médio foi muito fraco, eu vinha com muitas defasagens. E aí eu fui buscar, falei, não, eu preciso decidir. No ensino médio eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou estudar? Eu tinha esse desejo, essa vontade de prosseguir os estudos, de fazer um ensino superior, né? E aí eu busquei, falei, olha, a licenciatura é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre tive vontade. Falei, vou fazer um curso de licenciatura. Porém, a matemática nunca foi a minha primeira escolha. Eu nunca fui uma aluna exemplar em matemática, sempre tive as minhas dificuldades. Por outro lado, era uma disciplina que me instigava, que me desafiava, né? Então, quando eu resolvia uma situação, um problema de matemática, eu sentia um prazer, eu sentia uma alegria, né? E aí isso foi me motivando a escolher o curso de licenciatura em matemática. E aí, a partir dessa escolha, eu fui procurar, então, as universidades que ofereciam esse curso e escolhi a PUC Minas justamente por uma instituição com uma história, é uma universidade, então eu acho que isso era uma coisa que fazia diferença, né? Um curso que já tinha uma certa tradição, que tinha bons professores, tinha uma boa avaliação. Eu fui conhecendo algumas pessoas que eram alunos, né, da PUC Minas, inclusive o meu professor de física na época do terceiro ano do ensino médio era aluno da PUC,
era um professor que ainda estava cursando a graduação, então foi uma pessoa que me incentivou muito, que é o professor Leonardo. E aí, com isso, eu falei, não, tá tomada a decisão, vou tentar o vestibular. Na época eu tinha o vestibular para a PUC-Minas. E aí fui aprovada, iniciei o curso. E aí, nos primeiros semestres, eu tô assim, meu Deus do céu, será que aqui é realmente meu lugar? Um curso, né, puxada, não era um curso tão, assim, num primeiro momento, né, um curso de matemática, eu com muitas defasagens no ensino médio, mas busquei sanar essas dificuldades participando das monitorias, né? Então, eu era uma aluna, fui uma aluna realmente muito estudiosa, e eu corri atrás, né, justamente para tentar vencer as minhas dificuldades. Então, eu buscava aproveitar aí o máximo de coisas que a PUC me oferecia. Né? E aí os professores foram fundamentais nesse processo. Eu dava muito valor às disciplinas pedagógicas, que às vezes nem todos os alunos davam. Eu participava muito dos eventos acadêmicos. Tudo para mim era uma oportunidade para buscar mais conhecimento. E aí foi me despertando também o desejo de seguir, para além da sala de aula, também uma carreira acadêmica, né? De ser pesquisadora, de desenvolver pesquisa, né? Então, eu fui me moldando aí nessas diversas atividades pelas quais eu participei no curso de graduação. E aí, uma experiência em especial foi muito importante. Eu fui monitora de cálculo durante 3 semestres. E essa monitoria foi fundamental para mim depois, como uma experiência profissional. Eu lembro que quando eu já estava no mestrado, eu participei de um processo seletivo para atuar como professora de cálculo nos cursos de engenharia de uma faculdade particular de Belo Horizonte. E aí o processo seletivo envolvia uma aula e uma análise de currículo. E aí eu fiz a minha aula, a banca que estava me avaliando gostou da aula, mas na hora que eles viram o meu currículo, eles falaram, mas você não tem experiência docente na área de ensino superior. Eu falei, realmente, eu não tenho experiência docente. Por outro lado, eu fui monitora de cálculo. E aí isso foi essencial e aí eu fui contratada justamente porque aí essa monitoria fez realmente a diferença na minha formação. Então, eu buscava, né, tudo que eu pudesse agregar à minha formação, para mim, era importante. E também eu ganhei alguns destaques acadêmicos, né, por alguns semestres, e também fui a aluna medalhista, né, na minha colação de grau eu ganhei a medalha de ouro, porque eu fui a aluna que mais se destacou na turma. E engraçado, porque foi na graduação que eu conheci o meu marido, meu marido também era meu colega, né, de turma, e é uma pessoa excelente em matemática, então uma facilidade com matemática enorme. E engraçado que ele fala assim, olha, eu sou boa em matemática, mas realmente você é muito esforçado. Então, assim, eu não era a melhor de saber o conteúdo matemático em si, mas sempre fui uma aluna muito dedicada. Então, eu acho que isso foi o diferencial, né? Buscava me dedicar realmente ao máximo. E aí, concluindo a graduação, eu falei, olha, agora eu vou buscar a sala de aula, né? E aí, logo em seguida, eu comecei como professora designada na rede estadual, e logo em seguida também saiu o concurso, eu fiquei como professora efetiva na rede estadual. E, paralelamente, imbuído em mim o desejo de seguir a carreira acadêmica, eu fui buscar um curso de especialização e eu também optei pela PUC novamente, fiz o curso de especialização em educação matemática e também participava de muitos eventos, comecei a escrever relatos das minhas práticas pedagógicas com os meus estudantes da rede estadual. Então, tudo que eu fazia, que eu achava que era interessante, que poderia ser divulgado, eu escrevia pequenos relatos e participava dos eventos divulgando esses relatos e fiz um trabalho de conclusão de curso que me abriu a porta aí para tentar o mestrado. Então, o trabalho de conclusão de curso da minha especialização foi super importante para mim, para abrir o meu caminho e me direcionar
o mestrado. E aí, logo que eu terminei a especialização, eu fui, então, para o mestrado. E aí, fiz 2 processos seletivos. Eu fiz o processo de seleção para o mestrado em Educação, na UFMG, na Faculdade de Educação, e também fiz processo seletivo para o mestrado em Educação Tecnológica no Cefet. E eu fui aprovada nos 2 processos seletivos, mas acabei optando pela UFMG porque a linha de pesquisa era especificamente em Educação Matemática e eu tinha o interesse de focar os meus estudos para essa área, né? E como eu trabalhava na rede estadual com ensino médio regular e também na modalidade de educação de pessoas jovens e adultos, eu acabei direcionando os meus estudos para a área de EJA. Então, o projeto tinha muito a minha cara, era focado exatamente naquilo que eu trabalhava, e esse projeto veio das minhas ideias desde lá a minha inserção no curso de especialização, né? Junto com o mestrado, eu comecei a atuar, então, no ensino superior, e aí trabalhei com o ensino de cálculo, de álgebra linear, de estatística, né, em cursos da engenharia, e também em alguns cursos até da área de saúde, né, principalmente com estatística. Então, eu tentava mesclar esses 2 aspectos aí, tentando, sem abandonar a sala de aula, e também seguindo essa perspectiva mais acadêmica, né? Nesse desejo de realmente me inserir e me firmar nesse mundo da pesquisa. E aí, concluindo o mestrado, eu continuei trabalhando tanto na rede estadual quanto nessa faculdade. Eu falei, olha, agora está na hora de eu começar a pensar em outros voos. E aí eu fiz o concurso para professor do Centro Pedagógico no Núcleo de Matemática da UFMG. Então, era um concurso público em várias etapas. Inicialmente, tinha uma análise de currículo, depois tinha uma prova escrita, uma aula, uma prova oral, né? E aí, cada etapa tinha uma nota, enfim, depois fazia-se a nota final. E aí, o Centro Pedagógico, né? Para quem não conhece, é uma escola de ensino fundamental que funciona dentro do campus da UFMG. A UFMG, na verdade, ela tem uma escola de educação básica, que a gente chama EBAP, Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. Então, essa escola ela é composta por 3 centros. O Centro Pedagógico, que oferece do 1º ao 9º ano, são 50 vagas anuais e 5% das vagas são direcionadas para estudantes com algum tipo de deficiência. O ensino médio é ofertado via processo seletivo, que é no Colégio Técnico, o COUTEC, e ainda tem o TU, que é o Teatro Universitário, que oferece cursos de formação na área do teatro. Então, esses 3 centros compõem essa escola. E aí, o Centro Pedagógico, nós trabalhamos, professores licenciados em matemática, trabalhamos a partir do 4º ano, né? Então, a gente meio que invade aí, né, os anos iniciais e a gente atua do 4º até o 9º ano. Especificamente este ano, eu estou com o 8º ano, né, em modo remoto, né, por meio do ensino remoto emergencial, mas também já atuei no 2º ciclo, né, então, por isso que é tão importante para nós, professores, estudarmos também sobre as questões de ensino de matemática nos anos iniciais, né? A gente pensa, fala assim, isso não é importante, eu não vou precisar disso, eu não vou atuar nesse segmento de ensino. Mas, às vezes, vai atuar, que não seja na própria sala de aula, mas com algum tipo, né, de apoio. E hoje também, considerando que os nossos alunos, eles já vêm, né, com algum tipo de questões aí em relação aos conteúdos dos anos iniciais, é tão importante, né? Hoje em dia, a gente ter esse tipo de formação. E aí, entrando no centro pedagógico, né, por ser uma universidade, acaba que eu assumi um compromisso de trabalhar em 3 frentes. Então, todo professor da universidade, ele faz parte da sua carga horária de trabalho, desenvolver questões da sala de aula, aspectos do ensino, também ser pesquisador
e aspectos da extensão, que é oferecer alguma coisa para a comunidade. E aí, nesse novo trabalho, eu consegui juntar, né, os meus dois desejos, sem abandonar o chão da sala de aula, que é onde eu gosto de estar, onde eu sinto prazer em estar, e também continuando, né, sendo pesquisadora, né? Então, eu consegui alinhar essas duas tarefas. E aí, no Centro Pedagógico, eu falei, olha, agora eu vou ter a oportunidade de cursar um doutorado. Por quê? Porque eu já que era importante, né, que a gente se firmasse nessa linha de pesquisa, e eu já tinha esse desejo de continuar nessa vida acadêmica, eu fui cursar meu doutorado numa linha de pesquisa totalmente diferente do que eu fiz no mestrado. Eu fui para a área de História da Educação, e foi um desafio para mim também enorme, aprendi muito, estudei muito, e foi uma excelente oportunidade para mim desenvolver outros aspectos que até então eu não pensava e não imaginava. E aí, assumindo a minha função também lá no Centro Pedagógico, além da questão da sala de aula, a gente trabalha muito com projetos de formação de professores, né? Porque não faz sentido a gente ter uma escola de ensino fundamental dentro de uma universidade que não seja atrelado à formação de professores. Porque o ensino fundamental não é obrigação da rede federal de ensino, é obrigação das redes municipais, né? Então, nesse sentido, o Centro Pedagógico, ele é um espaço, né, de formação de professores. E lá, então, a gente trabalha com orientação de estágios supervisionados, e muitos cursos de especialização, de aperfeiçoamento, né? Então, atualmente, eu estou coordenando a área de matemática do curso de especialização em residência docente para professores da educação básica. É um curso que já foi oferecido em parceria com a Prefeitura de Contagem, com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos também curso de aperfeiçoamento para professores dos anos iniciais. Agora, com o ensino remoto, a gente está um pouquinho parado, mas espero voltar com esses cursos em breve. E eu também sou professora colaboradora do mestrado profissional em educação e docência, que é o ProMestre, né? Então, eu estou lecionando, por exemplo, agora, junto com uma colega, que é a professora Elaine, nós estamos trabalhando uma disciplina de modelagem, matemática na educação básica, e eu tenho alguns orientandos, né, que vão defender as suas dissertações aí no ano que vem e nos próximos anos, né? Aí, então, acabou que eu consegui, né, direcionar, então, a minha área de pesquisa aí nesse sentido, por meio desses cursos e dessas atuações profissionais, né? Além disso, eu também coordeno, pensando aí na parte de extensão, o projeto de ensino fundamental de jovens e adultos nos anos finais. E aí, nesse projeto, né, nós oferecemos no ensino noturno, né, a educação básica, tanto os anos iniciais, finais e o ensino médio, para jovens e adultos. Mas quem leciona nesses cursos são os alunos da licenciatura da UFMG, orientados por nós, professores. E aí eu coordeno os anos finais desse projeto, né? E atualmente são essas as tarefas que eu estou fazendo, né? E tentando sempre não dissociar, né? Eu não falo que eu não consigo mais separar o que é a Ana Rafaela professora, o que é a Ana Rafaela pesquisadora, né? Eu sou um pouco a junção dessas duas funções aí. Mas acho que é isso, em vista disso tudo, né? Acho que eu não posso deixar de agradecer, né? Principalmente a PUC, pelo cuidado, pelo zelo, com o modo como a gente é acolhido nessa universidade, isso não tem explicação, né? Às vezes a gente vê alguns alunos, nós temos alunos que são da PUC, que às vezes vão fazer o mestrado com a gente lá na UFMG, que eles assustam, né? Com o tipo de organização que a UFMG tem. Eu falo, olha, a gente está mal acostumado, porque na PUC a gente se sente muito acolhido, na UFMG a gente é jogado. Os alunos ficam realmente de qualquer jeito, né? E então é isso, assim, é a acolhida, é o cuidado, é a preocupação com a formação de qualidade, né?
Isso é a principal característica, né, do curso de matemática da PUC, e que eu falo com muito orgulho que eu sou realmente vinda desse tipo de formação, e eu só tenho a agradecer a tudo, a PUC, ao professor Révero. Tem uma professora especial, a professora Maria Clara, que eu não posso deixar de ressaltar, quem eu tenho muito, muito carinho e enorme gratidão por tudo, por ter confiado muito mais em mim, às vezes, do que eu mesma. Então, acho que é isso. Quero agradecer, muito obrigado. E, gente, é isso. Ser professor é isso, né? É a gente nunca deixar de estudar. É estudar sempre. Bacana, Ana. Obrigado aí pelas palavras. Essa questão aí do trato com o outro, né? Desse cuidado, isso faz toda a diferença, né? A gente precisa de ser acompanhado, a gente precisa do outro o tempo inteiro. E realmente esse é um diferencial, tá? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu passo, então, aí a palavra ao professor Ricardo Motai, que vai conduzir os trabalhos junto ao Renan. Fique à vontade, professor. Beleza. Boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigado, Ana, né, pela sua apresentação aí, foi ótima. Antes de passar a palavra para o Renan, estou vendo que tem alguns professores do departamento aí, a Joyce, o Flávio. Queria convidar eles, chamar eles para dar um alô aqui, né? Estou vendo também vários alunos aí da física, além dos alunos da própria matemática também. Aí, Flávio, Joyce, se vocês quiserem dar um alô aí, agora é a hora. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do Renan, embora não tenha tido oportunidade de ser professor do Renan. Só pegar a bateria aqui, gente. Aí, ó, o Flávio tá dando um alô aí. Vou colocar a bateria aqui, que senão ele vai descarregar no meio do processo. Aí, Joyce, quer falar alguma coisa? Olá, boa noite. Olá, Ana Rafael. Meu óculos vai ficar melhor nesse vídeo, né? Estava te ouvindo aqui, né? Com tanta... E passou um filme pela minha cabeça, assim, né? Você foi falando, traçando a sua trajetória, eu fui lembrando da minha, né? E é muito bom ouvir histórias como essa, né? Histórias inspiradoras, trajetórias inspiradoras, né? Foi um prazer, tá? Te ouvir, te conhecer, né? O pessoal aqui até então, né? Já tinha escutado falar muito bem de você, né? E é muito gostoso ouvir, né? A alegria com que você falou aí da PUC, né? A instituição que a gente está aí também, que a gente ama trabalhar, né? Lecionar, né? Tá na sala de aula com os nossos alunos. E eu sou, né, assim, recente na PUC, né? Não tem muitos anos de PUC, né? Você viveu na PUC numa época em que eu ainda não estava lá, né? Uhum. Então você falou de um tempo que eu não estava lá ainda, né? E que reforça, né, todo o sentimento que eu tenho hoje pela nossa instituição. Muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. E o Renan vai falar com a gente aí, né? Também estou aqui aguardando a fala dele, né? Ansiosa também para poder conhecer um pouquinho da trajetória dele, e já vou agradecer, né? Conversei com o Renan em alguns dias atrás, né? Preparando, né? Pensando aqui nesse encontro, e agora que eu estou vendo ali, né? Ei, Renan, tudo bem? Joyce, tudo Obrigada. bem? Ô, Flávio, tudo bom? Quanto tempo? O Flávio é das antigas aí, né? Agradecer ao Flávio que fez o primeiro contato Renan, comigo. Saudade. Você não mudou tá nada. Você não envelhece, não. Mesma cara de criança. Eu já vi o Rafael aqui também, viu? O Rafael tá aí também, Fazer uma dupla com o Rafael, né? Então, a gente sempre ligava os dois, né? O Rafael tá aqui nos assistindo também. Tá até estranho ver um sozinho nessa. Um abraço a todos aí, alunos e ex-alunos, né? Joyce, Ricardo, Ana, Rafaela, muito inspiradora a sua fala, muito obrigado. Parabéns pela trajetória e pelo trabalho. Maravilha.
Essa dupla Renan e Rafael é famosa aqui no curso de Física, né? Sim. O Flávio já fez várias propagandas dessa dupla Renan e Rafael. Pode virar dupla sertaneja também, Pode, hein? Dupla Já de tinha esse peso. papo desde aquela época já. Muito bom. Maravilha. É isso. Então, vamos lá. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de conviver com o Renan, né? Eu ouvi falar super bem e eu vou apresentar ele aqui para vocês através do currículo dele. Então, licenciado em Física pela PUC em 2011, com mestrado em Física Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado também em Física pela mesma instituição, UFV. Passou um período lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, e atua na área de física da matéria condensada em vários temas aí de... Estou vendo aqui magnetismo, monopolos magnéticos, um monte de coisa aí bem legal. E hoje ele atua, né, no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e vamos ter a oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais da história do Renan. Renan, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite, né? Agradecer a fala da Ana também. Muito legal conhecê-la também, não conhecia. Agradecer ao professor Flávio, que fez o primeiro contato comigo aí, me convidando para vir, e a Joyce, que conversou comigo depois. A Joyce eu não cheguei a conviver com ela na PUC ainda. Quando eu formei, ela ainda não estava... Ela já estava na PUC, mas acho que não no Corel, né, Joyce? Mas o professor Flávio, convivi com ele desde o primeiro semestre até o dia da formatura. E falar assim, apesar de trajetória pregressa da Ana também tem muito a ver com a minha, né? Um ensino médio feito não tão do jeito que a gente gostaria, o fato do meu caso a física não ser a primeira opção, mas quando eu entrei no curso de física da PUC em 2008, eu entrei e acabei gostando. Física é um curso, matemática também, né? Um curso que tem muita evasão, mas eu entrei, acabei gostando, continuei, e a diferença é que entre eu e a Ana, que na vida pós-PUC a gente seguiu caminhos diferentes, né? Eu não segui no caminho da área de educação, mas eu vou mostrar um pouquinho agora sobre um pouco do que eu fiz após a PUC e um pouco do trabalho que eu faço hoje no CBPF. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, está aparecendo aqui para nós. Tá. Estou aqui no modo apresentação, tá certinho? Certíssimo. Bom, então, falar um pouco sobre as possibilidades de carreira dos licenciados. Durante a minha estada na PUC, né, tive a oportunidade de participar de 2 projetos muito legais de divulgação científica, que eu fico muito feliz de saber que ainda estão ativos, né? Eu acompanho pelo Instagram. Um deles é o Circo da Física, né, que levava a divulgação científica, levava um pouco da ciência a espaços públicos e a escolas, por exemplo. Então, foi um projeto muito legal de participar, que a gente, quando entrava no curso, já participava disso desde o primeiro dia, e a gente realmente é uma coisa que a gente gostava de fazer. A gente, desde o primeiro dia do curso até o dia de se formar, a gente gostava de participar, de ir nos eventos, de levar isso para as pessoas. Outro projeto muito legal foi o Gaia, que eu vejo que está ativo até hoje também. Agora eu não sei com a pandemia como tem funcionado, mas que funcionava lá no museu. A gente ia em escolas, fazia viagens, então tinha um público infantil muito grande. As crianças gostavam muito de conhecer, né, sobre estrelas, planetas, essas coisas. Tinha alguns eventos no museu bem legais também. E deixar aqui o meu agradecimento aos professores da minha época, né? Professor Flávio aqui, professor Leve, o Ellerson, Adriana, Peter, a Vânia e entre outros que tinha aí. Aqui nossa turma de formatura com uma turma enorme de 4 pessoas, né? Imagino que ainda seja um número bastante comum para um curso como de física. Bom, questão de mercado de trabalho para quem se forma em física, geralmente dois tipos de curso, né? Licenciatura e o bacharelado.
Na licenciatura, a gente volta mais para seguir a carreira de ensino mesmo, né? Que aí você pode ir para docência, para desenvolvimento de materiais e pesquisa e ensino de física, ciências ou matemática. E, geralmente, isso fica como uma, entre aspas, regra, que o pessoal do bacharelado tende a ir mais para pesquisa e para a indústria, né? E o físico na indústria, ainda no Brasil, isso ainda é uma cultura pouco explorada, né, de contratar físicos para a indústria, mas isso tem crescendo bastante de alguns anos para cá, né, na indústria do petróleo, geofísica, computação, dispositivos eletrônicos. E a pesquisa em física, que pode ser teórica ou experimental, em várias áreas do conhecimento aí. Eu vou falar um pouco sobre qual foi a minha trajetória. Eu fiz uma licenciatura na PUC, e daí depois que eu me formei, eu lecionei por um tempo, aí decidi seguir para o mestrado e para o doutorado na UFV e seguir a área de pesquisa experimental em física da matéria condensada. A física da matéria condensada, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o estudo da propriedade de líquidos e sólidos, né? Propriedades tanto microscópicas, a nível atômico, quanto macroscópicas a nível de materiais mesmo. Então, estuda propriedades estruturais, elétricas, magnéticas, térmicas, ópticas, entre várias outras. E, além dessas propriedades, os efeitos físicos que estão relacionados a essas propriedades. Como que eu vou aplicar isso em um dispositivo, em um novo material? E dentro dessa grande área aqui, são os materiais semicondutores, condutores, supercondutores, pode ser aplicado na indústria eletrônica, computação quântica, vou falar um pouco depois do que eu faço hoje, materiais magnéticos para dispositivo de memória, materiais fotossensíveis para aplicados em células solares, materiais bidimensionais como grafeno. Então, tem uma infinidade de aplicações aqui. E por que estudar essas coisas, esses materiais? Se a gente olhar essa figura aqui, é bem representativa, tudo que esse rapaz está segurando aqui agora, isso, sei lá, anos 90, isso tudo hoje está no seu bolso, né? Tudo isso cabe hoje no seu celular. Então, e tudo isso teve a ver com o desenvolvimento de novos materiais e novos métodos de fabricação de dispositivos micro ou nanoestruturados. Então, todo o desenvolvimento, não só da pesquisa, da fabricação, mas como esse desenvolvimento de fabricação e caracterização de materiais levou a esses avanços. Então, a ideia é que, se a gente pegar essa primeira foto aqui, um computador, né, nos primórdios do computador, que ocupava uma sala inteira de um prédio, hoje você tem uma coisa muito mais potente que cabe na palma da mão. E algo que não só vai ficando menor, mas vai ficando com mais capacidade. Então, todo desenvolvimento tecnológico tem como premissa levar a uma evolução dos dispositivos, né, que eles sejam menores, mais rápidos, mais eficientes, com menos gasto de energia. São várias frentes de trabalho nesse tipo de pesquisa. Um dos maiores exemplos é os transistores, que são responsáveis pelo processamento, né, de computador, celular e tudo aí. São baseados em dispositivos semicondutores. Ele foi inventado em 1947 e ele tinha essa cara aqui. Antes dele, né, dispositivos eletrônicos tipo rádio, por exemplo, usavam dispositivos com válvula. E em 1947 um dispositivo elétrico como transistor. E hoje, num chipzinho que é menor que a palma da sua mão, você tem tem quase 3 bilhões desses pequenos dispositivos. Então, a ideia da evolução dos dispositivos eletrônicos pode ser ilustrada aí. Lá em 1965, foi falado da lei de Moore, né? Não é uma lei, é uma previsão de que a capacidade de processamento de dispositivos dobraria, se eu não me engano, a cada 2 anos. Ou seja, o tamanho dos dispositivos, ou seja, a quantidade de átomos presente em para armazenar, por exemplo, um bit de memória, teria que ser cada vez menor. E, de acordo com essa previsão feita em 88, isso chegaria a em torno de 10 átomos em 2017, mais ou menos. E esse ano, teve uma notícia da IBM que conseguiu lançar uma tecnologia de 2 nanômetros, de um transistor, baseado numa tecnologia de 2 nanômetros. 1 nanômetro, ele é 1/1000º de 1 milímetro, ou seja, uma coisa muito pequena. E
se a gente for parar para pensar, por exemplo, um átomo de carbono, ele tem um diâmetro estimado aí de mais ou menos 0,15 nanômetros. Então, se imaginar uma linha de 2 nanômetros, tem alguma coisa entre 13 e 14 átomos enfileirados. Então, é uma coisa muito, muito pequena. Construir essas coisas requer muita tecnologia, não só muita tecnologia, como uma tecnologia muito cara ainda. Para ter noção, os chips 10ª geração da Intel, que estão nos computadores mais novos de hoje em dia, eles usam uma tecnologia de 10 nanômetros. E hoje em dia já estão chegando em 2 nanômetros. Então, a gente está quase muito próximo do limite atômico mesmo. Em 2013, eu formei em 2011, durante 2012 eu fiquei dando aula, em 2013 eu fui para o mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Aqui tem um videozinho de apresentação da universidade, para quem não conhece, um campus bem bonito. E lá eu tive meu primeiro contato com o laboratório e com técnicas de nanofabricação, ou seja, para fabricar dispositivos nanoestruturados. Então lá a gente trabalhou em laboratórios de sala limpa. Esses laboratórios de sala limpa que usam a fabricação desse tipo de dispositivo, eles são usados tanto na indústria quanto na academia. Na indústria, claro, em uma escala muito maior e muito mais controlada. Esse vídeo aqui está mostrando a sala de fabricação de chips da Intel, que eu acabei de mencionar. Então, esse ambiente chama uma sala limpa porque ela tem o nível de pureza do ar, de partículas suspensas no ar, de poeira, de sujeira controlado. Porque se você imaginar, você tem um dispositivo que tem poucas centenas às vezes nenhuma centena de átomos ali. Qualquer coisinha que seja uma impureza pode danificar todo um processador daquele. Então, é uma tecnologia absurda de fabricação de dispositivos. Claro que aqui já é uma fábrica, né? São processos já conhecidos. Na academia, o que se faz é o desenvolvimento de novos materiais e novos processos, mas o ambiente de trabalho é mais ou menos o mesmo, assim, claro, em menor escala, né? Então, esses processos de microfabricação, eles podem ser aplicados em materiais supercondutores, dispositivos eletrônicos, magnéticos, os transistores, materiais fotovoltaicos, LEDs orgânicos, né, que está muito na moda aí em televisão, por exemplo, em dispositivo eletrônico dobrável. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico passa por essa evolução aí. Então, no mestrado, eu trabalhei com a fabricação de nanoestruturas magnéticas. Então, esses quadradinhos aqui, eles têm em torno de 300 por 200 nanômetros, né? Então, são bem pequenos. Para fabricar, a gente tem um equipamento especial, que é um microscópio eletrônico com um módulo especial para fabricar essas coisas. E para enxergar isso aqui, é tão pequeno que a gente não consegue por um microscópio óptico convencional. Então, a gente tem que usar ou o microscópio eletrônico ou um microscópio de força, por exemplo, microscópio de força atômica. E a ideia desse trabalho era estudar propriedades magnéticas dessas nanoestruturas. Então, cada quadradinho desse é um nanoímã, e eu tenho uma rede desses nanoímãs, e a ideia era ver como eles se comportavam sob certas condições. No doutorado, eu continuei esse mesmo trabalho, só que agora a caracterização foi feita lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá em Campinas. Essa foto aqui de baixo, à direita, mostra o acelerador de elétrons que eles têm lá, e aqui são os laboratórios que ficam acoplados, ou seja, esses elétrons, eles são acelerados nesse anel e emitem radiação, e cada radiação, raio-x, por exemplo, é captada para detectar alguma propriedade do material. Esse LNLS hoje, ele virou o Sirius, que é provavelmente a maior estrutura científica do país, né? Foi um investimento absurdo que agora está começando a entrar em operação, e que é um anel de um acelerador de elétrons gigante aqui. Ele tem 160 metros de diâmetro, né? Em termos de comparação, o Maracanã tem 300 metros de diâmetro. Então, é uma estrutura absurda comparável aos melhores do mundo, assim. Então, esse laboratório aqui colocando o país pesquisa científica mundial. Então, tem muitos bons valores no Brasil, né? Não é para fazer pesquisa científica. Durante o doutorado sanduíche, eu passei um ano no MIT. Esse aqui no meio, meu orientador, e esse aqui à direita é o Rafael, que era minha dupla dinâmica
na PUC, né? A gente entrou na graduação junto, formou junto, foi fazer o doutorado junto, foi para o MIT também. Eu fui primeiro, ele foi depois. E lá eu trabalhei no grupo do professor Modera em isolantes topológicos, né? Tanto em nanofabricação também. Esses isolantes topológicos são um tipo especial de material que eles se comportam como isolante no meio e condutor nas bordas, por isso se chama isolante topológico. E é um tipo de material que pode ser aplicado em dispositivos que possibilita a condução de carga sem dissipação de energia, que pode possibilitar. E para isso, para produzir esse material, que é um filmezinho, uma camadinha de poucos átomos empilhados, a gente usa um equipamento de crescimento de filmes finos que é bem complexo, assim, parece um monte de gambiarra, e é mesmo, mas é um equipamento bem complexo, assim, para poder fazer materiais com estrutura bem controlada e com propriedades muito bem controladas. Depois do doutorado, em 2019, eu fui para o CBPF, onde eu fui trabalhar com uma pesquisa científica mais voltada para a indústria, né? Então, o CBPF é localizado no Rio de Janeiro. Aqui dá para ver o prédio do CBPF visto de cima do Morro da Urca. E a vantagem de lá é que você tem você trabalha com uma vista privilegiada para o Pão de Açúcar, né? Então, umas vantagens aí. Lá eu trabalho no grupo de ressonância magnética. Quem tiver interesse pode visitar o nosso site. A ressonância magnética, né? Muita gente conhece por equipamentos hospitalares, né? Não sei quem já teve a oportunidade de entrar dentro de um desses, faz um barulho horrível aqui. Mas um equipamento de ressonância magnética de pesquisa científica, né? Um pouquinho diferente. E ele é aplicado em várias áreas, assim, química, farmacêutica, indústria de alimentos. Então, o RMN tem uma ressonância magnética nuclear, tem uma aplicação enorme. E eu trabalhei com um equipamento um pouco menor, né, de alto campo e baixo campo. Alto campo e baixo campo está relacionado com o campo magnético aplicado por esse material aqui. Essa coisa toda aqui, numa ressonância magnética de hospital, ela é grande assim por causa do campo magnético muito alto que ela tem que aplicar. E a ideia desse trabalho era desenvolver microsensores para ressonância de baixo campo para poder detectar amostras com volume muito pequeno. Então, esse foi o meu primeiro trabalho quando eu fui para o CBPF, fiz esse trabalho durante 2019, e a partir daí, como eu tinha experiência em micronanofabricação, em crescimento de filmes finos e em protocolos de medida de RMN, tudo convergiu para que eu trabalhasse agora com um projeto de computação quântica. Porque a computação quântica, para o que a gente quer fazer, a gente precisa fabricar dispositivos nanoestruturados, que são os bits quânticos, e para realizar a manipulação e a medida desses bits quânticos são feitos por protocolos de RMN. Então, tudo convergiu para que eu conseguisse chegar nesse ponto agora. Aqui, a gente tem uma imagem do hardware, né, de computação quântica da IBM, que hoje é a líder de pesquisa nessa área. Muitas empresas estão entrando nisso, a IBM já está, a Google está entrando, a Amazon está entrando. Então, muitas empresas grandes trabalhando com isso. Já tem pesquisa científica disso desde 2008, né, 2004, 2008, isso vem sendo estudado. A gente no Brasil está entrando nisso agora, né, infelizmente um pouco atrasado, mas agora que a gente está entrando, querendo começar a correr atrás desse pessoal aí. Então, como é que funciona? Isso é um computador quântico de 5 bits. Né? Hoje, a gente não consegue imaginar um computador comum de 5 bits. Né? Mas, no caso aqui, são 5 bits quânticos, né? São 5 qubits. Dentro dessa coisa toda aqui, isso é um refrigerador. Aqui eu tenho um chip, e isso aqui, né, é uma imagem, uma representação de o que é um chip de computação quântica. Mas como que funciona isso? Como que eu meço isso? Né? Como que eu manipulo esses dados? Para trabalhar a computação quântica, dá para ver que além do hardware inteiro, tem uma eletrônica muito grande, muito complexa, muita coisa. É uma tecnologia ainda muito nova, né? Eu vou parar para pensar uma das primeiras imagens que eu mostrei lá de um computador chegando no prédio de 1957 para aquela época com o que tem hoje, a gente já deu para ver bastante evolução, né? Então,
Não que o computador quântico vai estar na casa das pessoas daqui uns 10 anos, né? Ainda talvez demore um pouco mais, mas já é uma pesquisa que tem avançando muito e tem grandes empresas por trás disso. E, inclusive, já existem computadores quânticos comerciais, né? Tem essa empresa, The Wave, uma empresa canadense, ela vende computadores quânticos comerciais de 2.000 quantum bits, e quem tiver interesse pode desembolsar aí a bagatela de 15 milhões de dólares para ter um em casa. Dá para ver o tamanho da coisa toda aqui, comparada com o operador, sendo que o chip mesmo fica só dentro dessa pontinha aqui, o resto tudo é hardware de apoio. Então, esse bit quântico, ele é formado, todo o chip, né, é formado por uma estrutura micrométrica, e dentro dessa estrutura micrométrica tem uma estrutura nanométrica, que é chamada de junção Josephson, que é o coração do bit quântico. E elas são feitas de material supercondutor. Esses materiais supercondutores, eles têm uma propriedade que, a uma temperatura crítica muito baixa, a resistência dele é como se caísse para zero, como se ele fosse um condutor perfeito. E essa junção Josephson, ela é composta de 2 supercondutores separados por um isolante muito fininho, da ordem de nanômetros. Então, esse supercondutor, para ele funcionar, ele precisa de uma temperatura muito baixa. E para esse quantum bit, esse bit quântico ser manipulado, ele precisa de uma temperatura mais baixa ainda, muito próxima do zero absoluto. Então, esses refrigeradores aqui, eles têm vários estágios, porque no último estágio dele, lá embaixo, a ideia é que ele consiga chegar de 1 a 5 milikelvin. Então, isso são 0,001 Kelvin, ou seja, muito, muito próximo ao zero absoluto. E aqui uma representação, né, de um computador de 5 bits e aqui uma representação de um computador de 56 bits. Né? Então, quanto mais bits quânticos que a gente coloca nesse computador, maior a complexidade que isso vai ficando. Então, as pesquisas são para poder aumentar a capacidade de processamento e diminuir, né, a complexidade do sistema. Aí eu vou passar rapidinho, o tempo já está acabando. O computador comum ele funciona com estados clássicos, né, que são os bits 0 e 1. Né? O pessoal da computação aí, na engenharia da computação, deve... Eu não vou falar muito para não falar besteira, para não ficar mal com o pessoal, com o resto do instituto, né? O pessoal da computação. Aqueles transistores que formam o processador do computador, eles funcionam com estado 0 e 1, ou seja, tem corrente elétrica ou não tem corrente elétrica, basicamente isso. Né? Ou seja, um estado desligado ou ligado. Um bit quântico, ele pode funcionar não só como um estado 0 ou 1, como uma superposição desses estados. Ou seja, esses estados, eles existem ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu conseguir acessar apenas um estado por vez, né, se eu tenho n bits, eu tenho 2 elevado a n possibilidades de combinação, e só que, classicamente, eu só consigo acessar um estado desse por vez. Então, eu tenho 2 vezes n informações acessíveis no computador. Para um computador quântico, em quantum bits, se ele tem n qubits, ele tem 2 elevado a n possibilidades que podem ser acessadas simultaneamente. Ou seja, enquanto um computador clássico, para resolver um problema, ele tem que testar um caminho de cada vez, o computador quântico conseguiria realizar todos os cálculos ao mesmo tempo. E aí, isso torna o cálculo muito mais rápido. Tornaria o cálculo muito mais rápido. Né? A ideia toda da computação quântica é essa. Isso pode ser aplicado, por exemplo, a quê? Criptografia. A criptografia ela é baseada em fatoração de números primos. Então, se a gente olha um número primo que fatoração em números primos, né, em fatores de números primos. Se a gente olha um número, por exemplo, esse aqui a gente consegue facilmente fatorar ele em um produto de 2 números primos. Só que se eu tenho um número de 232 dígitos, por exemplo, um computador clássico poderia levar até meses para descobrir quais são os 2 números primos que compõem esse número. Num computador quântico, isso teoricamente levaria minutos ou segundos. Isso serviria, por exemplo, para fazer simulações de muitos corpos, né? O pessoal da pesquisa em física, em química, em várias outras áreas aí. Uma molécula simples, hoje, computadores superpotentes, né? Computadores clássicos superpotentes conseguem fazer esse tipo de simulação, mas ainda assim demora muito tempo, você exige muitos processadores trabalhando junto. Mas quando a gente tenta fazer uma simulação que envolve muitas variáveis, por exemplo, uma molécula muito grande, um DNA, nenhum computador hoje é capaz de fazer simulações tão complexas, né?
ou coisas que levariam, sei lá, milhares de anos, centenas de anos, né, o que é impraticável. E a ideia é que um computador quântico conseguiria resolver esse tipo de problema. Um computador clássico demoraria, sei lá, meses, anos ou até décadas, em alguns minutos ou horas. Né? E isso pode ser aplicado à física espintrônica, biofísica, machine learning, inteligência artificial, que está na moda hoje em dia, a modelos de mercado financeiro, que é uma outra área da física que está surgindo muito forte aí, que é física aplicada ao mercado financeiro. Então, as possibilidades com a computação quântica são infinitas, apesar de ainda estar... É uma pesquisa que está aí já há um tempo, ela ainda está engatinhando, mas isso em alguns anos vai ser... Vocês vão ouvir falar muito disso, mas principalmente na mídia aí, principalmente de hoje em diante. Assim. Então, no CBPF, eu trabalho hoje no grupo de ressonância magnética nuclear, com colaboração do LabNano, que é um laboratório de nanociência e nanotecnologia. Né? Quem tiver interesse pode acessar o site e buscar mais informações. Aqui tem as áreas de atuação do CBPF. Quem tiver interesse em entrar no site e procurar, dar uma lida para os alunos de física que tiverem interesse em fazer pesquisa depois da graduação. Quem tiver interesse em assistir seminários, né, para acessar a página de colóquios do CBPF, tem vários vídeos muito, muito bons, assim, alguns com algumas palestras, né? E fazer um convite aos alunos da física na PUC. Todo ano o CBPF tem a Escola de Física Experimental. Acontece anualmente, são alunos de várias universidades que querem ter o primeiro contato com o laboratório, né, que muitas vezes no curso de licenciatura a gente não consegue ter por causa de estrutura mesmo. E não só a estrutura, né, mas o próprio foco do curso. E lá os alunos, geralmente voltados para os alunos de graduação, né, vão para o laboratório, põem a mão na massa mesmo, tem um projetinho para cada grupo, no final tem que apresentar. Então, bastante interessante aí, principalmente quando a pandemia acabar, quem for da física e tiver interesse. Né? Então, queria agradecer aí pelo convite. Quem quiser entrar em contato para poder saber mais informações, né? Algum aluno que tiver interesse em ir para a área de pesquisa, quiser informação, quiser um conselho, alguma coisa, é só entrar em contato. Então é isso. Muito obrigado. Beleza. Acho que eu parei de compartilhar a tela. Tudo certo. Maravilha, Renan. Excelente, foi sensacional. Esse tema da tecnologia, né? Eu particularmente acho extremamente empolgante. Eu acho muito bacana assim, ver como que essa evolução tem acontecido numa velocidade tão grande, e acho também que deve ser assim, bem emocionante participar desse processo, né? Você aí contribuindo. Hoje o nosso grupo é um dos poucos no Brasil que está mexendo com computação quântica experimental. Eu sei da gente, mas um grupo na Unicamp que a gente colabora. Tem alguns grupos teóricos, mas experimental mesmo, acho que a gente está tentando ser pioneiro colocar o Brasil nessa corrida aí. É uma tecnologia que, em algum momento, ela vai explodir e a gente não pode ficar para trás, né? Exato. Agora a gente tem um momento para abrir para perguntas para os alunos, né? Então, tanto perguntas para a Ana como perguntas para o Renan. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas aí no chat. Eu já vi que o Alisson já mandou aí uma pergunta, né? Não sei se teve perguntas anteriores direcionadas para a Ana. Hévero, se tiver, fica à vontade aí. E enquanto vocês mandam as perguntas, eu aproveito para dar um alô aí para a professora Simone Nogueira, né, que está presente aí com a gente. Professora Simone é quem coordena e organiza aí, dá todo o norte para os I6 Talks. Olá, I6 pessoal, Talks. boa noite. Boa noite, Olá, Simone. boa noite para vocês. Prazer em estar aí com vocês, né? Obrigada aí, presença do Renan, da Ana Rafaela, professor Revero, da professor Ricardo. Muito bom ouvi-los, viu? Obrigado, professora, pela presença. Hévero, teve alguma pergunta para a Ana? Para a Ana, o pessoal está querendo saber de que maneira eles acessam a especialização na UFMG, se já tem uma data para inscrição, como é que vocês estão pensando aí na especialização?
Não, não temos, porque a gente precisa se organizar para ver como que vai oferecer. Eu sei que tá para abrir a especialização na área de tecnologia. Na área de tecnologia vai abrir essa agora no segundo semestre. Agora, essa de residência docente, que ela é uma coisa mais específica, aí por enquanto a gente não tem previsão de nova turma, não. Tem que esperar o retorno presencial para a gente se organizar, porque essa especialização, como o próprio nome já diz, é residência. Então, ela pressupõe a presença no centro pedagógico, sabe? Essa carga horária dela é um pouquinho diferente, não é uma especialização lato sensu tradicional, não. Stricto sensu, na verdade. Né? É lato sensu. Obrigado, Ana. Ricardo. Teve duas perguntas aqui que, de certa forma, convergem, né? O Alisson perguntou: quais foram os desafios que você encontrou na pós-graduação em Física Aplicada sendo um licenciado? E aí a pergunta do Gabriel, ele queria saber se é necessário fazer as cadeiras do bacharel para trabalhar na área de pesquisa. Bom, quando eu pergunto do Gabriel, depende do lugar que você vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado. Assim. Cada departamento de física de cada universidade tem suas próprias regras. A base que eu tive na PUC, por exemplo, de disciplinas mesmo, para poder fazer as disciplinas do... Aí já respondendo a pergunta do Alisson, por exemplo. A base que eu tive na PUC, na graduação, foi suficiente para eu conseguir acompanhar as cadeiras no mestrado e no doutorado. Então, o pessoal da PUC realmente o curso era muito bom, assim, era muito voltado, não era só voltado para a parte de educação, era bem voltado para a parte de física mesmo. Então, a gente tinha bastante uma física bem puxada que deu para que a gente conseguia acompanhar. E para o Gabriel, eu não fiz o bacharelado, eu fui direto para o mestrado. Tem lugares que exigem que você vai fazer um nivelamento, tem lugar que aceita mesmo. Então, depende muito de para onde você pretende ir. Tá? Eu, quando fui para a Viçosa, eu entrei no mestrado e fiz direto as cadeiras do mestrado e doutorado. Geralmente, ele perguntou de novo, por exemplo, em física de partículas, por exemplo. Na física de partículas eu não sei muito, mas na física em geral, você vai fazer um mestrado em física, doutorado em física, tem algumas disciplinas que eles exigem, assim, que são as básicas, que é física quântica, eletromagnetismo e estatística, geralmente, né? Aí, talvez na física de partículas tenha alguma obrigatória relacionada. Mas com o que eu fiz, com a minha graduação na PUC, eu consegui acompanhar tranquilamente. Não tranquilamente, entre aspas, né? Sempre uma pós-graduação é sempre bem puxada, né? Mas esforçando bem ali, sem muita dificuldade. Espero que eu tenha conseguido responder, se não, manda no chat de novo. A Vitória está dizendo aqui que acha importante, ela estuda matemática, né, na licenciatura em matemática, ela coloca que é apaixonada por computação. Então, ela ficou muito feliz aí, inclusive com a sua exposição, Renan, de mostrar as possibilidades que um licenciando em matemática tem de ampliar aí as suas atuações, né? Muito legal. Para o pessoal que é licenciado, tanto em física quanto em matemática, assim, quando eu me formei, eu conhecia pouco também do que dava para fazer pós-formatura, assim, e aí quando eu fui para o mestrado querendo aprender mais, querendo descobrir mais coisas, e cada coisa que você vai descobrindo, você quer descobrir mais. Então, eu, por exemplo, eu aprendi técnicas de laboratório, por exemplo, aprendi a fazer várias coisas e fui... Cada projeto que eu fazia, eu ia aprendendo a fazer mais uma coisa, e foi o que foi eu a culminar nesse projeto que eu estou hoje, né, que é a junção de várias técnicas que eu aprendi, e aí você acaba caindo em alguma área que você realmente gosta, assim, é bom dar uma passeada por várias áreas, assim, antes de realmente convergir uma coisa que você vai... Seu doutorado é uma coisa que você vai levar para o resto da vida, né, então... Daí a importância que a Ana Rafaela coloca
quando dentro do curso ela teve oportunidades de atuar em diferentes frentes, né? Não só a sala de aula, mas contato com projetos, com extensão, com pesquisa. E uma coisa importante, o aluno que tramita, né, nesses 3 eixos, ele é um aluno em evidência. Então, quando um professor, né, que tem aí contato com essas outras possibilidades, dentro de empresa, dentro de uma outra instituição de ensino, ele vai se lembrar daquele aluno que é polivalente, né, que tem uma prontidão para essa diversidade de atuações. Então, é importante vivenciar esses diferentes espaços, né? Isso aí. Renan, o Paulo, o Gabriel estão pedindo contatos, se você puder deixar aí no chat. Acho que seria interessante a Ana também, se possível, deixar os contatos aí no chat. Vou deixar meu e-mail. E aí o pessoal tem acesso depois, né? Teve mais alguma pergunta, Heber? Que você Aqui não, já esgotei as do primeiro bloco. Beleza. O e-mail do Renan está aí, então. Carlos perguntou, você já pensou em alguma atividade prática investigativa em computação quântica experimental, envolvendo alunos da graduação de Física, da Matemática, da Ciência da Computação e da Engenharia de Computação? Isso foi um pedido, hein? Bom, ainda não, porque a gente ainda está engatinhando nesse processo. O que a gente faz hoje lá no CBPF. Porque assim, eu esqueci de mencionar, mas eu sou contratado por um projeto que é financiado pela Petrobras. Então, eles entraram com esse projeto, é um projeto que tem duração de 4 anos. E a ideia nossa primeira é, nesse projeto, conseguir fabricar o hardware para a computação quântica. A gente, ao final do próximo ano, a nossa ideia é ter um quantum bit pronto, assim, que é para mostrar assim, ó, nós temos a expertise em fazer a fabricação. No grupo que eu trabalho, tem um pessoal da física teórica que já trabalha. Esses computadores quânticos já existentes, eles têm uma plataforma online que você pode submeter um código, né? Você pode fazer uma programação de um código de computação quântica e simular um problema real já no computador desse. Claro que ainda não é nada muito complexo, né? Principalmente de graça. Se você pagar, você consegue umas coisas mais complexas, mas esses computadores quânticos comerciais aí, da IBM, dessa D-Wave, eles já estão disponíveis para qualquer um que quiser chegar e usar. Você pode montar o seu código, por exemplo, principalmente o pessoal da computação e da engenharia de computação, engenharia de software também pode, quem tiver um projeto, por exemplo, eu não sou muito da parte de aplicação de algoritmos, eu estou mais na parte do hardware ali, de apertar parafuso mesmo, sabe? Que é a fabricação, teste, essas coisas todas. Mas para quem é da graduação, principalmente, ou pós-graduação, principalmente da computação, pode tentar procurar na IBM, na AWS da Amazon, na D-Wave, e acho que na empresa chama Rigetti, e eles têm essa plataforma que você pode submeter um código e aplicar um protocolo de computação quântica já. Então, eu não tenho nada pensado nesse sentido, mas se alguém quiser depois alguma direção, a gente pode conversar. O próprio Carlos sugeriu depois uma conversa, né, que o doutorado dele foi em projetos de sistemas de computação na USP e é professor no ICEI desde 1990. Então, depois vocês podem, né, trocar uma ideia, acho que vai ser bem rico. Pode ser, eu vou mandar um e-mail e a gente conversa. Ana, o Alisson está pedindo aqui para você explicitar a distinção entre o mestrado profissional e o acadêmico, por favor. Sim. O mestrado acadêmico, ele tem como principal função a pesquisa, né? Então, você desenvolve uma pesquisa e tal. Agora, o mestrado profissional, ele, além de se desenvolver a pesquisa, ele ainda tem que gerar algum tipo de produto, né? Que a gente chama normalmente de recurso educativo. Então, ele é mais voltado para quem é professor, para quem está
com questões da sala de aula, né? Então, todo mundo que tem esse interesse da área de educação, que é professor, a gente recomenda que faça um mestrado profissional, né? Ele tem esse viés de trazer esse retorno, né? De ser uma coisa mais prática, né? Nesse sentido. O Alisson, só complementando aí a Ana Rafaela, do ponto de vista da legalidade, né? Um mestrado profissional ou acadêmico, ele te permite atuar como professor no ensino superior. A grande questão é que no trabalho profissional, né, no mestrado profissional, você tem a obrigação de um produto para a sala de aula, que é aquele produto que vai servir aos professores de educação básica na sua atuação docente. E o profissional, o acadêmico, ele não gera, né, obrigatoriamente esse produto com viés da sala de aula, mas ambos te dão a legalidade como professor universitário, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Ricardo, acho que nós podemos... deixa eu ver se está... Não, parece acho que que nós já estouramos aí o nosso prazo, inclusive. Você pode fechar, então, para a gente? Perfeito. Ricardo. Beleza. Joyce, Flávio, Simone, o Rony está aí também, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Pessoal. Simone parece... Quer falar, Simone? Então, eu queria agradecer novamente, né? Um prazer ter vocês aqui, agradecer a participação de todos, né? Uma turma bacana participando do evento hoje. Nós estamos encerrando os 6 toques do primeiro semestre, gente. Então, agora a gente vai ter um recesso, nós temos agora 15 dias de recesso, retornamos aí na primeira quarta-feira de agosto, né? Então, é muito bom estar terminando aí com um tema tão bacana, com a participação de 2 ex-alunos, assim, que têm uma carreira de sucesso, né? Para falar com a gente sobre a física, sobre a matemática, né? Estar reunido aqui com meus colegas, né? Com o Ricardo, com o Revero, com a Joyce, com o Flávio. Bom te ver, Flávio, né? O Rony, né? Então, assim, muito bom a gente estar encerrando essa primeira etapa do ano, né? Com um tema tão bacana e com convidados tão especiais. Agradeço aí todos vocês aí pelo evento, tá? E pela participação. Pessoal, lembrando aqui, né, que a gente está tentando criar o hábito de tirar foto para registrar o evento. Então eu queria pedir, quem puder, para abrir a câmera aí um minutinho. Eu coloquei aqui no modo galeria. Modo juntos, né? Então eu vou pedir, quem puder ir abrir a câmera um minutinho só para a gente tirar a foto. E aí... Nem precisa passar perfume, viu, gente? É isso aí. Aí, maravilha, eu vi que algumas pessoas já abriram, se alguém mais puder, beleza. Que aí a gente está tentando criar o hábito de registrar, né? Legal, o momento. Legal. Aí, legal, tem mais gente abrindo. Felicidade. Maravilha. Vamos lá, no 3. O pessoal aqui tá falando super bem aí do evento, agradecendo muitíssimo aos participantes. Muito legal. Vamos lá, a foto no 3, 2, 1. Pão de queijo. Beleza. Finalizamos então. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais pela presença. Obrigado, Ana. Obrigado, Renan. A todos aí. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos. E, como a Simone falou, em breve estaremos de volta aí com mais conteúdo super legal nos ICEI Talks. Legal. Ana, um beijo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Hebra. Obrigada, tchau. gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Renan. Obrigado, pessoal, pelo Renan, convite. obrigada, Ana. Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Bruna Mari, dá um sorriso aí, Bruna. Aí. Muito bom. Boa noite, gente. Valeu.